Olá pessoal, eu sou a professora Cláudia. A aula de hoje é para entender um pouco sobre como funcionam os complementos verbais, que você no colégio geralmente aprende como objetos. Vamos lá? Então funciona assim. No português, quando nós estamos estudando os tipos de objeto, nós estamos estudando os chamados termos da oração. Então estamos dentro de um capítulo enorme chamado Análise Sintática, e os termos da oração são os conteúdos desse capítulo que ensinam como nós devemos classificar as palavras mediante as suas relações. Tipos de objeto, no português, é a parte que estuda os termos que completam o verbo. Vamos começar assim. Verbo precisa de termo para completar? Sim. Veja, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Se eu colocasse um ponto aqui, depois de viu, eu não teria o entendimento não pleno do que é que a pessoa viu. Ou isso seria uma resposta, e aí, o Pedro viu a notícia? Viu. Aí funcionou a resposta. Mas quando não é resposta, ele não funciona. Então significa que esse é um verbo que pede complemento. Então, quando um verbo pede complemento, nós dizemos que ele é transitivo. Então veja só, aqui surge aquele esquema de fazer a pergunta para o verbo. Viu? Quem vê, vê algo. Essa informação que surge do verbo é o que faz determinar que esse verbo é transitivo. Agora tem uma coisa bacana aqui, vale a pena pensar assim. Quem vê, vê algo. Eu não tenho aqui, antes desse complemento, simbolizado pelo algo, a presença da preposição. Agora vem desse lado, um pouquinho mais para cá. Assistiu. Quem assiste, assiste, fácil, Cláudia, assiste algo. Não é aí que você se engana. Se esse verbo assistir tem o sentido de ver, que é o que eu quero, que ele tenha o sentido de ver, então aqui, quem assiste, assiste a algo. É verdade que tem que ter essa preposição? É verdade. E quando a gente não usa? A gente chama isso de desvio. É o que eles chamam e classificam de erro de regência. Quando o verbo pede uma preposição e a gente não menciona, erro de regência. Então, o verbo assistir pede complemento, combina comigo, ele é transitivo. O complemento surgiu preposicionado. Aí você vai entender agora por que a gente diz que tem verbo transitivo direto e verbo transitivo indireto. Aqui é uma questão bem razoável. Vamos imaginar que aqui eu estou falando do verbo viu de novo. Então, quem vê, vê algo. Essa caixa aqui, vai representar na frase aquilo que simboliza o algo. Então, ela vai servir, combina comigo, ela vai servir para completar o sentido de verbos, né? Completa o verbo, serve ao verbo. O que serve para nós é um objeto. Isso aqui é um objeto, serve para escrever. Isso aqui é um objeto, serve para registrar as ideias. Isso aqui é um objeto, serve para entender o verbo. Fechou. Olha que nome razoável. Objeto é aquilo que serve ao verbo. Adorei. Agora vamos combinar uma coisa. Entre o objeto e o verbo, tem alguma preposição? Não sei ainda, Cláudia. Não sabe, né? Deixa eu colocar um padrão para você comparar. Vem aqui no assistiu. Assistiu. Quem assiste, assiste a algo. Ele vai pedir essa caixa de objeto? Vai sim. Então vamos colocar essa caixa. Essa caixa aqui é o objeto, por quê, Cláudia? Veja, eu vou precisar escrever alguma coisa aqui para que você entenda o verbo. Então, ele é um objeto porque serve de complemento para o verbo. Fechou. Cláudia, e esse objeto é direto ou é indireto? Agora, eu preciso da caneta vermelha. Caneta vermelha é para coisa importante. Tá vendo isso aqui? Quando isso aqui é solicitado pelo verbo, você não tem chance, nem como escapar. Se o verbo pede, isso aqui já apareceu na frase. Mas não é melhor você colocar isso aqui dentro dessa caixa? Olha, eu vou dizer uma coisa a você. Não importa o rumo que a coisa vai tomar. Independente do que eu escrevo aqui dentro, esse A já apareceu. E de onde surgiu esse A? Do verbo. Agora olha para cá. Aqui, ele pediu A? Não. Então, entre o verbo e o objeto, não tem preposição. Então a gente diz que eles estão conectados diretamente. Daí o nome objeto, direto. Agora olha para cá. Entre o verbo e o objeto existe uma preposição. Então tem que combinar uma coisa, né? Esse objeto é um objeto indireto. Combinamos isso?
Então vamos combinar assim, ó. Ô, Cláudia, você não acha que é uma presunção da sua parte colocar que isso aqui vai ser um objeto antes mesmo de escrever a palavra? Essa é a parte importante da aula. Daqui para frente, tudo precisa ser entendido assim. Isso é um objeto porque o verbo transitivo pediu um complemento e esse complemento não veio preposicionado. Então, o verbo é transitivo direto. Se o verbo é transitivo direto, o objeto é direto. Esse objeto é indireto porque o verbo era transitivo indireto. E de onde eu tirei essa informação que ele era indireto? Porque ele foi preposicionado. Ficou bom. Agora eu vou completar as frases. Viu, sei lá, a novela. Não, vou por assim, ó. Viu novela. Acho que você deve estar pensando, nossa senhora, mas que frase mal acabada. Como é que funciona isso, Cláudia? Eu sei que você deve estar tendo a sensação de que faltou o A aqui, ó. Viu a novela. Então eu vou pôr esse A para você. Agora, pensa uma coisa, muitas canetas eu fico indecisa. Viu a novela. Esse A que está aqui nós colocamos porque ele foi solicitado pelo verbo ou para dar o acabamento à frase? Acabamento. Acessório. Esse A é um acessório. A gente põe para deixar a frase mais dentro dos nossos padrões de linguagem aceitável, né? Fica muito mais fácil entendê-la quando ela está acabada. Agora veja só. Aqui eu vou pôr novela de novo. Até porque combina, né? Agora diz para mim. Esse novela não é esse mesmo? Aqui eu não tinha colocado um A para dar o acabamento, então aqui eu vou fazer o mesmo. Ô, Cláudia, mas aqui já tem um A, mas aí é que tá o negócio, eles são dois A's diferentes. Esse A veio do verbo, preposição. Esse A não veio do verbo, acompanha o nome. O nome dele, artigo. Olha que bacaninha. Você acabou nesse momento de ter uma visão. Eu acho que você entende o que eu estou falando. Tá vendo quando dois A se encontram? Você já deve ter ouvido falar da tal da crase. É daí que ela surge. É quando o A do verbo e o A que acompanha o substantivo se encontram na mesma estrutura frasal. Daí surge a tal da crase. Aula boa de crase. O princípio é esse. Bom, agora vamos só retomar. Então você já viu como é que funciona um verbo transitivo direto, um verbo transitivo indireto e agora a gente vai fazer um teste. Vamos combinar assim, ó. Comeu. Quem come, come algo. Fácil. Vamos fazer rapidinho, ó. Quem come, come algo. Então, se eu como algo, veja, já posso dizer que esse verbo é transitivo, ficou ótimo, não tem preposição transitivo direto. Eu e você sabemos que todo verbo transitivo direto não tem preposição. Tá aqui, ó, combinadíssimo. Então, esse objeto é um objeto direto. Eu adorei. Agora eu vou fazer uma coisa só para te deixar incomodado. Comeu o bolo. Perfeito. Objeto direto. Ficou bom, né? Agora deixa eu contar um negócio para você. Você já viu alguém dizendo assim, ó, comeu do bolo? Eu também já ouvi. E tá errado? Não. O que aconteceu, Cláudia? Porque esse do aqui, ó, ele não tá errado. Então esse do aqui, ele veio de de mais o. E quem que é esse de, Cláudia? Esse de é uma preposição. Então, Cláudia, acho que agora a gente precisa combinar uma coisa. Esse objeto não é mais direto. Opa! Para com essa linha de raciocínio e escuta. O que fez isso aqui ser um objeto direto não foi o que eu escrevi aqui dentro. Foi a relação que ele tem com o verbo. Ele continua sendo um verbo transitivo direto. Isso não mudou. Então, esse objeto continua sendo direto. Então, Cláudia, o que eu faço com essa preposição? Pensa uma coisa. Dá diferença de sentido, não dá? Quando eu digo comeu o bolo e comeu do bolo, eu acho que tanto eu quanto você sabemos que aqui, ó, o sujeito comeu tudo. E aqui, ó, ele comeu parte. Só uma parte. O nome disso? Expressão partitiva. E o que está aqui dentro? Objeto direto preposicionado. Com qual motivo? Indicar uma expressão partitiva. E tá certo? Perfeitamente aceitável. Só precisa escrever para não se perder. Esse é um objeto direto preposicionado.
E o que ele indica nessa frase, vale a pena, é uma expressão partitiva. Esse é o nome. Pronto. Agora está combinado. Pessoal, isso é o que a gente chama de complemento verbal. Tem mais coisa para aprender em análise sintática, mas tudo é bem razoável e dá para aprender português sem sofrer. Um grande abraço, até mais